Olá, alunos! Eu sou a professora Mara Bahia, do 2º ano. E hoje a nossa aula é de Geografia. Vamos falar sobre as ruas são transformadas. O nosso assunto de hoje está na página 274 a 277, tá? Vamos lá pegar nosso livro e abrir na página 274. Vamos lá? As ruas estão constantemente sendo transformadas pelas pessoas. Como vimos, algumas transformações são rápidas, como as feiras livres. Você lembra da nossa aula passada que nós falamos sobre as feiras livres? Isso mesmo, as feiras livres, elas transformam as ruas, não é verdade? Mais aos finais de semana, os feirantes, eles colocam banquinhas, colocam suas bancas no meio da rua. Praticamente eles fecham a rua e aquela rua se transforma em uma feira, tá? Aí quando é o outro dia, já não tem mais nenhuma banquinha ali. Então as ruas apenas são transformadas, tá? Durante o final de semana. São chamadas de feiras livres, tá? Outras transformações, no entanto, ocorrem com o passar de um longo período de tempo. Podemos notar que as ruas são transformadas durante o passar dos anos. Comparar as fotografias antigas e atuais de um mesmo lugar nos permite observar transformações em uma rua. Veja e compare a imagem desta página com a página seguinte. Compare a imagem da página 274 com a página 275. É o mesmo lugar e você vai observar que com o passar dos anos, com o passar do tempo, a rua foi transformada, tá bom? Em que ano foi feita a imagem A? Aqui você tem algumas perguntas a respeito da imagem A e da imagem B. Tá bom? Você vai responder em casa, com calma, para a mamãe, para o papai, para mostrar que você está entendendo a aula, tá bom? Vamos lá. Vamos observar, essa imagem é uma imagem antiga. Aqui você pode ver o nome da rua, Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Essa foto, ela foi tirada em 1808. Muito tempo, não é verdade? E essa foto continua no mesmo lugar. É na Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Mas vai mudar a data de quando foi tirada a foto. Aqui foi em 2016 e aqui foi em 1808. Você ainda nem tinha nascido, não é verdade? Então, você vai comparar as duas imagens e vai observar as diferenças. O que foi modificado com o passar do tempo, tá bom? Vamos passar a página. Aqui na página 276, você vai observar mais uma imagem, tá bom? Vamos lá. Como vimos anteriormente, as ruas são transformadas ao longo do tempo. Essas transformações acontecem principalmente porque as pessoas a modificam, tá? O que é as pessoas a modificam? As pessoas modificam as ruas de que forma? As pessoas pintam a rua, constroem mais casas, constroem a calçada, tá? Então as pessoas vão modificando com o passar do tempo, tá? Essas transformações acontecem porque as pessoas modificam, deixando marcas nos lugares onde vivem, conforme seu modo de vida. O modo de vida das pessoas se diferencia de acordo com seus costumes e tradições. Por isso, existem lugares com características marcadas por determinada cultura, como é o caso da presença de grupos de imigrantes em alguns lugares.
Observe na fotografia a seguir um exemplo da influência de descendentes de alemães nos lugares onde vivem. Vamos observar a figura, tá? Observe essa figura. Algumas casas e prédios indicam que os imigrantes alemães fizeram parte da formação da população desse município, ao deixar as marcas da sua cultura em muitas construções. Tá? Os alemães, eles deixaram marcas da cultura tradicional deles, lá do país deles, aqui, nessa construção. Na fotografia abaixo, a casa construída por imigrantes alemães em uma das ruas da cidade de Canela, que fica no Rio Grande do Sul. Tá vendo? Essa cidade é aqui no Brasil. É uma cidadezinha que fica lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um estado, tá bom? Do nosso país. Então, essa casinha aqui na cidade de Canela, ela foi modificada por alemães. Ela foi feita conforme a tradição, a cultura dos alemães, tá? No município onde você mora, é possível observar marcas deixadas por grupos de imigrantes ao longo do tempo? Seja no campo, seja na cidade. Às vezes, podemos observar em vários lugares construções com cara de imigrantes, né? Tem lugares que foram feitos de acordo com a cultura, com a tradição de japoneses, com a cultura de alemães, como vimos aqui na foto, de chineses, certo? Então, cada lugar é pensado em uma cultura, tá? Antigamente, as ruas eram espaços predominantes de pedestres e poucos carros circulavam por elas. Veja um exemplo na fotografia ao lado. Essa fotografia antiga, você pode observar melhor aí no seu livro, tá? É bem antiga. Antigamente, eram mais pessoas que andavam pelas ruas do que carros. Hoje, as pessoas não podem andar na rua, não é verdade? Vimos mais carros nas ruas. É perigoso andarmos na rua hoje em dia, não é verdade? Então, para isso temos as nossas calçadas, tá? Calçadas para pedestres e ruas para os carros, para os transportes, tá? Mas antigamente as pessoas andavam livremente pelas ruas, tá? Algumas ruas eram recobertas por pedras. Esse tipo de pavimento é chamado de pé de moleque, tá? Aquelas ruas todas cheias de pedrinhas, pedras grandes, eram chamadas de pé de moleque, tá? Porque crianças ajudavam a colocar as pedras na rua para que elas pisassem, para que ficassem presas ao chão. Essas pedras eram de tamanhos diferentes e por isso esse tipo de calçamento é bastante irregular. Você entendeu? As crianças que ajudavam a colocar as pedras no chão, onde foram construídas essas ruas, as crianças ajudavam. Uma pegava uma pedra grande, outra pegava uma pedra pequena, cada um pegava uma pedra do tamanho que conseguia. Então as ruas ficaram assim de regular, não ficaram com pedras todas iguais, porque um ajudou o outro a colocar as pedrinhas na rua. E como era chamada essas ruas cheias de pedras? Pé de moleque, tá? Por ser uma característica histórica, em algumas cidades as ruas ainda mantêm esse tipo de pavimentação, como mostra a fotografia abaixo, tá? Essa aqui é uma foto antiga, essa é uma foto de hoje em dia, tá? Foi tirado em 2015. A rua ainda continua com a pedra, com as pedrinhas no chão. Uma rua feita de pedra, uma rua pé de moleque. Então, conservaram a rua daquele jeito porque se tornou uma tradição, uma cultura antiga. Eles preservaram a rua, tá bom?
ela ficou sendo uma rua histórica, tá? Porque faz muitos anos que existe essa rua, então eles preservaram, tá? Aqui na próxima página, você vai ter atividade, tá? Você vai comparar as duas imagens e vai achar o que se pede, tá bom? Vamos observar bem, espero que tenham compreendido a aula de hoje, tá? Vimos aqui a mudança que ocorre com o passar do tempo. As ruas são transformadas. Eu tenho uma imagem aqui para vocês de uma rua. Olha como essa rua era antigamente. Olha a diferença de antes e a rua atual. A rua atual está cheia de transportes, né? Cheio de carro, de moto, né? Tem faixa de pedestre, antigamente não tinha. As árvores cresceram mais, tá vendo? Então podemos notar as transformações com o passar do tempo. Modificações que são feitas também pelo tempo, né? Pela natureza, como as árvores, e também pelo homem. O homem ajuda a modificar as ruas. Colocou faixa de pedestre, pintou a rua, tá? E assim, com o passar dos anos, as ruas vão se modificando, certo? Aqui na página 279, eu tenho aqui os assuntos que foram estudados nesse capítulo. Vamos recapitular o que estudamos. Existem ruas muito movimentadas e ruas pouco movimentadas. E vimos na aula passada, né? Ruas com bastante carros na rua, bastante ônibus, bastante fluxo de pessoas na rua, não é verdade? Vimos isso na aula passada. Também vimos as ruas são espaços públicos e cada um de nós tem como dever cuidar desses espaços. Cada um tem o dever de juntar o seu lixo e jogar no lugar certo. Aonde é o lugar certo? Na lixeira. Isso mesmo. Cada um. A moça que passeia com seu animalzinho de estimação, junta as fezes do seu animalzinho, coloca no lixo, no seu lixinho e joga no local correto, certo? Também vimos que as ruas onde predominam moradias são chamadas de residenciais e as ruas que concentram lojas, consultórios médicos, restaurantes, são chamadas de ruas comerciais. Vimos também as ruas comerciais e as ruas que são ruas residenciais, tá? Atualmente, as ruas são muito usadas para o trânsito de veículos e de pedestres, tá? Por isso que eu falei, existem as calçadas para nós, porque as ruas são para os carros, para os ônibus, tá? As calçadas para os pedestres. O modo como as pessoas utilizam o espaço das ruas e os elementos que existem nelas tornam as ruas diferentes uma das outras, tá? Cada rua, ela é diferente uma da outra. Também vimos isso na aula passada. Espero que tenham compreendido a aula de hoje, tá? As ruas são transformadas, estudem bastante, tá? Para aprender cada vez mais. Fique com a atividade de fixação e a nossa atividade que está aqui na página 278, tá? E até a próxima aula.